Ocupo mais uma vez essa tribuna para reiterar o meu repúdio ao golpe que está em curso. Muito tem se falado sobre o impeachment da presidenta Dilma, algo inclusive que já expusemos aqui em diversas oportunidades, afirmando e reafirmando que o processo de impeachment, tal qual está instalado na Câmara dos Deputados, sem comprovação de crime de responsabilidade, não passa da tentativa de um golpe, né? Pois bem, senhor presidente, e é um golpe, né, contra o Estado democrático de direito, contra as instituições brasileiras, é sobretudo um golpe contra o voto na urna e a soberania popular. É sobretudo uma traição aos 54 milhões de eleitores e eleitoras que escolheram Dilma e não seu vice para governar o país até 2018. Hoje, senhor presidente, quero, no entanto, aqui destacar que muitas das pessoas que gritavam nas ruas a favor do impeachment, muitas dessas pessoas, senhor presidente, estão dando conta, né, do que significa, na verdade, apear do poder uma mulher legitimamente eleita para entregar o poder nas mãos de alguém, está entendendo, que não foi eleito presidente da República. Ele foi eleito vice. E, como tal, inclusive, deve respeitar a própria Constituição. Então, eu quero aqui, para ajudar essas pessoas a melhor compreenderem o que significa o golpe em curso, que, repito, vai além do rompimento da ordem democrática, é que subimos mais uma vez hoje a esta tribuna, porque as pessoas, senhor presidente, precisam estarem cada vez mais atentas que quem hoje toca este golpe e que, portanto, está na linha sucessória da presidente democraticamente eleita Dilma Rousseff, me refiro ao vice-presidente da República, que agora se aliou a setores golpistas como o PSDB e o DEM, chegando a ponto de capitanear esse processo absurdo, esquecendo, inclusive, o vice-presidente do compromisso constitucional que também prestou durante a posse da presidenta da República perante o Congresso Nacional. Quer conduzir o país para um caminho que precisamos deixar claro. É um golpe midiático, jurídico e com motivações econômicas. E não pense a população brasileira que essas motivações são nobres, porque, na verdade, o que se pretende instalar aqui no Brasil é o malfadado projeto neoliberal, ainda pior, com certeza, muito pior do que aquele que foi varrido pelo povo através das urnas em 4 oportunidades, quando das eleições de Lula e reeleição de Lula, a eleição de Dilma e reeleição da presidenta Dilma. Eu não tenho nenhuma dúvida, senhor presidente, que aquele malfadado projeto neoliberal dos anos 90, que teve o seu auge, que todos nós sabemos o que foi que significou, desmonte do papel do Estado, sucateamento do papel do Estado, foram os tempos do maior arroxo salarial da história dos servidores públicos, foram os tempos do maior sucateamento no que diz respeito às políticas públicas voltadas para a educação, para a saúde, foi o tempo do pior salário mínimo da história desse país, foi o tempo do abandono ao homem do campo, ao pequeno agricultor, e por que não dizer, foi o tempo também do maior desemprego, fome e miséria que esse país já viveu. Eu não tenho nenhuma dúvida que se essa turma voltasse ao poder, voltasse porque não vão voltar, eles voltariam agora com muito mais sede ao pote e o chamado projeto neoliberal agora seria aplicado com consequências, inclusive, muito mais desastrosas, trágicas, por que não dizer, para a classe trabalhadora e para a maioria do povo brasileiro. O documento intitulado Ponte para o Futuro, que é o documento programático
do vice-presidente Michel Temer, a sua agenda para o país, se implementado fosse, porque não será, se Deus quiser, levará com absoluta certeza a perdas trabalhistas e sociais que nos jogarão em um estado de completo descompromisso do governo com suas populações mais vulneráveis. O documento Ponte para o Futuro, que alguns dizem que é ponte para o inferno, esse documento é claro ao defender para o Brasil um Estado reduzido, enfraquecido, que não teria a capacidade de dar continuidade às importantes transformações sociais de redução da desigualdade, inclusão de milhões de pessoas na sociedade de consumo. Várias propostas do projeto Temer, como tem sido chamado, atinge direta e imediatamente os programas e políticas públicas sociais. Cito algumas: a desvinculação dos recursos para educação e saúde. E aqui eu chamo a atenção tanto dos que lutam pelo Sistema Único de Saúde, como os que militam, como é o meu caso, na área da educação. Imagine, minha Nossa Senhora, se de repente esse projeto fosse implementado, de desvincular as receitas para a área da educação. Ora, nós lutamos e muito, desde a época do Manifesto dos Pioneiros da Educação, nós lutamos e muito, senadora Ângela, para garantir recursos para a área da educação. Nós lutamos e muito, senhor presidente, na época da Constituição Cidadã, quando naquela ocasião nós conseguimos consolidar a emenda de autoria do senador João Calmon, que ficou conhecida até hoje como a emenda João Calmon, que assegurou a vinculação orçamentária para a área da educação. Nós lutamos e muito nesses 13 anos dos governos Lula e Dilma, senadora Ângela, para desvincular os recursos da ADRU para a educação. Nós lutamos e muito, por exemplo, para garantir que parte dos recursos dos pré-sal e dos royalties sejam destinados para a educação. E agora, o que é que vem? O programa do vice Michel Temer, a ponte para o futuro. Que ponte para o futuro é essa, no caso da educação, quando eles apontam claramente desvincular os recursos para a área da educação? Ora, essa proposta de Michel Temer, do vice, de desvincular os recursos para a área da educação, se isso viesse a acontecer, senhor presidente, isso não seria uma ponte para o futuro, seria uma ponte para destruir o presente e o futuro da educação brasileira. Mas isso não acontecerá. Mas não tem só isso. Quero me referir ainda a eixos programáticos do projeto do vice Michel Temer, como a prevalência dos acordos trabalhistas em detrimento da nossa legislação de proteção ao trabalhador, a desvinculação dos reajustes da Previdência, dos reajustes do salário mínimo, o fim do aumento real para o salário mínimo, podendo chegar, inclusive, à estagnação do valor do benefício. Tanto fica evidente, senhor presidente, que o golpe em curso tem esses objetivos, que foi necessário que hoje o presidente da Fundação Ulisses Guimarães, o senhor Moreira Franco, um dos conspiradores do golpe, viesse a público tentar desmentir o que eles mesmos escreveram. Eles estão ficando tão incomodados com isso, que hoje vieram a público desmentir o que eles mesmos escreveram, que está no projeto dele, a ponte para o futuro. Ciente, portanto, que o projeto A Ponte para o Futuro representa o oposto do que reivindicam as pessoas que se manifestam nas ruas desde 2013, eles agora têm a cara de pau de dizer, como está na imprensa hoje, que o PMDB está à esquerda na área social e não pretende cortar os benefícios que estão em vigor. Ora, meus caros, isto é balela. Infelizmente, na hora em que o vice-presidente Temer e os seus aliados traíram a presidenta Dilma, o que esperar? Na verdade, o programa do PMDB, A Ponte para o Futuro, do programa Temer, melhor dizendo, é um programa que dialoga com o apoio de golpistas como a Fiesp e outros empresários, interessados exclusivamente nos seus lucros, que pouco estão se importando sobre como vive a população. E é claro que eles vão querer algo em troca desse apoio.
é bom que fique claro. O programa Ponte para o Futuro, como está escrito, é incompatível com a execução de políticas sociais. O programa Ponte para o Futuro, repito, põe em risco as conquistas e os avanços que nós tivemos nesses últimos 13 anos no que diz respeito à inclusão social. Agora, senhor presidente, peço só mais um pouquinho, senhor presidente. O projeto é honesto em um único ponto. Representa claramente a visão de quem está financiando este golpe, como a Fiesp e seus patos. Portanto, para cumprir os acordos que certamente fizeram com o empresariado para garantir seu apoio tão explícito, será necessário, obviamente, cortar recursos das políticas sociais. Com isso, o dinheiro fica livre para ser distribuído com a elite econômica do país, por meio de desonerações, subsídios sem cabimento e juros estratosféricos que enriquecem rentistas. Nas linhas do programa do PMDB, o Estado teria que ser redesenhado para atender a interesses de multinacionais e do sistema financeiro. É evidente que o que se deseja é a privatização de instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras. Aliás, esse sonho, dos privatistas como o DEM, como o PSDB, que se uma vez essa agenda Temer viesse a ser concretizada, esse sonho deles de se desfazer do patrimônio nacional, privatizando instituições importantes como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e a Petrobras, estaria sendo realizado. Mas isso não vai acontecer, senhor presidente. Não vai acontecer de maneira nenhuma, Na verdade, volto a dizer, o que se deseja é a privatização de instituições como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, como vem sendo anunciado e tentado sorrateiramente pelos mesmos grupos que tentam derrubar a presidente eleita, ou seja, pelo PMDB que está com o Temer e seu principal aliado neste golpe, o PSDB, 4 vezes derrotado em eleições presidenciais. Mas a resistência já começou, senhor presidente. A população brasileira, nos mais diversos segmentos, tem denunciado o golpe que se avizinha, mobilizando-se em universidades, escolas, nas ruas e praças de todo o país e até mesmo no exterior. Juristas, artistas, professores e professoras, estudantes, religiosos têm gritado dia e noite que não vai ter golpe. A sociedade já deixa claro que os nomes dos que financiam e dão voz ao movimento golpista não terão paz, porque a história não perdoa aqueles que tentam romper com a soberania popular. A sociedade já percebeu que a maioria daqueles que julgam uma presidente contra quem não pesa qualquer acusação cabível de crime de responsabilidade estão, na verdade, eles mesmos envolvidos em graves denúncias de corrupção. Quero terminar, senhor presidente, dizendo que amanhã estaremos, senadora Ângela, mais uma vez nas ruas de todo o Brasil para defender a democracia. Sabemos, inclusive, que muitos do que estiveram no dia 13, dia 18, estarão de novo amanhã nas ruas. Sabemos que nem todos que estarão nas ruas novamente apoiam integralmente as ações do governo. Até porque todo governo precisa de correções de rumos continuamente, e é assim que se constrói a democracia. Mas quando o que está em risco é a continuidade do Estado democrático de direito, aí nós sabemos deixar as nossas divergências de lado e convergir. E convergir no sentido exatamente de defender a democracia e, portanto, derrotar os que querem sepultá-la, afrontando a soberania nacional e as garantias individuais. Senhor presidente, hoje nós temos, de um lado, os lutadores e lutadoras do povo, os lutadores e lutadoras da democracia. E de outro lado, para concluir, senhor presidente. Para concluir. Vou concluir, senhor presidente. E de outro lado estão exatamente o quê? Os traidores e traidoras do povo e da democracia. Por isso que nesta quinta-feira não temos nenhuma dúvida, nossa resistência
será cada vez maior, inclusive mais forte e mais plural. Encheremos as ruas de verde, amarelo, de verde e vermelho, amarelo, azul e com quantas cores forem necessárias para defendermos a democracia, porque, acima de tudo, somos brasileiros e brasileiras que queremos continuar a construção de um país mais justo, igualitário, que se nega a dar espaço para preconceitos e retrocessos. Não vai ter golpe, vai ter luta e muita, se Deus quiser, na defesa da democracia. Senadora Fátima Bezerra, senadora. Oi, não. Minha conterrânea. Olha, eu queria dizer que realmente nós brasileiros não podemos aceitar que aqueles que defendem um ponto de vista se considerem defensores do bem e aqueles que têm outro ponto de vista sejam taxados como defensores do mal. Há, nas palavras de Vossa Excelência, que eu conheço muito bem as suas boas intenções, mas há, na verdade, um componente de radicalização. E eu entendo que Vossa Excelência defenda o governo. Hoje nós estamos no PMDB noutra posição, mas nós não podemos aceitar que nós sejamos taxados de... Senador, por gentileza, senador, o prazo da senadora Fátima Bezerra já havia encerrado há 5 minutos. Eu vou dar mais 1 minuto para a conclusão do pronunciamento, porque nós temos outros oradores inscritos. Vossa Excelência, me desculpe. Presidente, também gostaria de comentar, se a senadora Fátima permite. Importante. Temos mais. Eu sei, presidente, mas temos poucos Vossa Excelência já vai usar da palavra. Por gentileza. Na verdade, eu quero concluir, porque em matéria de conspiração, há um agora aqui que o meu microfone não está me atendendo aqui. Mas eu queria concluir que isso não serve ao país. As pessoas quererem taxar as outras. Eu sou patriota, as outras não são patriotas. Eu quero o bem do Brasil. As outras pessoas não querem o bem do Brasil. Não é assim que nós vamos construir um novo Brasil, porque estamos necessitando, senadora Fátima, de mudanças. Vossa Excelência se volta para um passado que eu não tenho nem autoridade para condenar. Eu realmente no governo da hoje presidenta Dilma. Mas eu não posso aceitar esse dualismo, esse radicalismo, essa coisa de se dizer, olha, os bons estão ali, os maus estão acolá. Senhor presidente, eu quero ter o direito certo. Não, veja, eu quero só colocar, veja bem, aqui o debate não se trata da questão do bem versus o mal, senador, com todo respeito. O debate aqui, primeiro, se trata do respeito à Constituição. Daí nós lamentamos profundamente a Mas posição... quem é que zela pela Constituição? É o Supremo Tribunal Federal. Não, eu quero terminar, senhor presidente. Então, quero só dizer primeiro que não é questão do debate do bem versus o mal. Primeiro é do respeito à Constituição. Nós lamentamos profundamente, né, que o PMDB... ter se aliado aos derrotados nas urnas, PSDB e DEM, e, portanto, hoje, né, servir de instrumento para golpear a democracia. Podem ficar incomodados, inquietos, vocês sempre vão ficar incomodados, inquietos, porque o impeachment, apesar de previsto na Constituição, essa mesma Constituição é muito clara quando diz que para ele ser concretizado, ele precisa estar sintonizado com as normas constitucionais. E no caso do impeachment contra a presidenta Dilma, não encontra amparo
constitucional nenhum, porque sobre esta mulher não paira, não há absolutamente nenhuma comprovação de crime de responsabilidade. Concluindo, senhor Presidente, Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Senadora Então, Fátima. depois nós poderíamos Presidente, continuar só- aqui sobre o debate programado, porque quando eu faço aqui a crítica, é um direito que eu tenho, do programa do tema Uma Ponte para o Futuro, faço e reitero. Essa ponte para o futuro é pior do que o passado. Se esse programa viesse a ser implementado, eu volto a dizer, seria pior do que os tempos neoliberais que nós vivemos exatamente nesse país. No mais, senhor presidente, o parlamento é isso, é a pluralidade. A história certamente vai fazer o seu julgamento. E eu não tenho nenhuma dúvida que a história vai fazer o seu julgamento à luz, principalmente do respeito à Constituição. Nós estamos muito tranquilos, acima de tudo aqui, mais do que o governo da presidenta Dilma, partido A, B ou C, o nosso sentimento, o nosso compromisso é com a defesa da democracia. Essa é a nossa trajetória, essa é a